Meus queridos, até vou pedir perdão para vocês do cenário completamente informal aqui, completamente disfuncional na questão de uma sala de aula, mas o importante é que você analise não o cenário que a gente montou aqui para essa aula, para mais uma aula, para mais um momento com vocês, mas o conteúdo que vai ser mais importante do que o cenário em si. E na última aula nós estávamos falando sobre Canaã, a terra de alta produtividade, a terra fértil, a terra que de fato, aquela expressão poética que o povo hebreu usa, uma terra que emana leite e mel. Estamos usando o livro Edições Ibad, do curso médio em teologia, tratando da matéria de geografia bíblica. E na página de número 47, onde se diz a terra da promessa, esse é outro nome dado a Canaã, por conta da promessa feita por Deus a Abraão e sua descendência. Se você pega o livro de Bereshit, que é o livro do Gênesis, capítulo de número 12, há uma promessa, digamos, na aliança que o Eterno faz com o pai da nação hebreia, Abraão. Então, Gênesis capítulo 12 tem esta ideia. E nós entendemos que o nome Terra da Promessa é devido à promessa que Deus fez para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, à medida que tu vai andando, eu vou te revelando. É como se Deus falasse, eu não vou revelar o pacote todo de uma vez, ou seja, despejar todas as promessas de maneira única, mas à medida que você vai andando, você vai crendo, você vai acreditando. E até costumo fazer a seguinte colocação, à medida que Abraão sai de Ur dos Caldeus, a cada passo que ele dá, não é um passo em direção à promessa, é um passo em direção ao próprio Deus. Então Abraão estava nesse processo se convertendo, estava se aproximando de Deus. Então a gente entende com isso que a conversão ela vai acontecendo de forma gradual. Conhece um pouco hoje, conhece um pouco amanhã e assim por diante. A vida cristã ela não é estática, a vida cristã ela é dinâmica. A cada dia é como disse o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse foi o processo com Abraão, digamos dessa forma. Terra da Promessa, também estou aqui na página 47, para quem tem um livro, Terra Santa, melhor dizendo. A expressão Terra Santa, embora apareça se referindo à possessão de terra dada por Deus para o seu povo, aparece apenas no texto de Zacarias 2 e 12, a expressão Terra Santa, Eretz Kadesh, Terra Santa, expressão hebraica. E é uma das designações mais usadas atualmente. Vamos à Terra Santa, viajemos à Terra Santa. Está falando de Israel, está falando de Jerusalém e assim por diante. A cidade de Jerusalém, capital de Israel, é disputada pelas três maiores religiões monoteístas do planeta. Vocês sabem disso: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em razão disso, a região é denominada de Terra Santa. Santa para essas três religiões, até inclusive. A qual é visitada todos os anos por milhares de peregrinos que desejam pisar nas terras citadas nas Sagradas Escrituras. O termo Terra Santa ele foi muito usado durante a Idade Média, por exemplo, principalmente entre aqueles que estavam envolvidos nas cruzadas. Até vou recomendar para vocês, para ter uma visão panorâmica, cinematográfica dessa questão, assista um filme chamado Cruzada. Não é pecado não, tá? Pode assistir esse filme. Ele é dirigido por um dos grandes diretores de Hollywood, digamos, o Ridley Scott, e o filme Cruzada é muito interessante. Ele traz um bojo de história muito amplo para você entender basicamente o que aconteceu lá na Idade Média, principalmente nesse período chamado Cruzadas. Guerras entre cristãos e muçulmanos pelo controle de Jerusalém. Isso era Cruzadas. Guerras entre cristão e muçulmano
pelo controle da cidade de Jerusalém. Esse foi o foco principal desse período na Idade Média. Os judeus reivindicam para si a posse de todo o território da Terra Santa, pois são descendentes diretos de Abraão e já habitavam nessas terras desde as conquistas lideradas por Josué. Para os cristãos, Jerusalém é o centro das origens da sua fé, isso é muito claro, pois Jesus foi crucificado nas imediações da cidade. Já os muçulmanos dizem que são descendentes de Ismael, eles chamam de Ismael, no caso Ismael, filho de Abraão como a escrava Agar. Por isso, o território prometido ao patriarca pertence a eles também, por causa de Ismael, eles chamam de Ismael ou Ismael. Além disso, os árabes têm importantes mesquitas em Jerusalém. Isso é uma grande verdade. Para quem visita Jerusalém, você sabe disso. O que tem gerado conflitos com os judeus ao longo dos anos. Mas, diferente do que muitos dizem, judeus e árabes, num certo sentido, vivem numa certa harmonia dentro do todo Israel, de Dan a Beersheba. É uma certa harmonia. Claro, sempre com dissidências, sempre com uma belicosidade ou outra, principalmente no que tange respeito a terroristas que moram na faixa de Gaza. Explodiu isso, vocês sabem muito bem, em 7 de outubro de 2023, naquela festa de Sukkot, a finalização dela, num Shabat, onde terroristas, num número de quase 3.000, invadem kibbutzes, Nebirim, Kfar Kazah, Niruz, que está no extremo sul de Israel, muito coladinho ali com a faixa de Gaza, e matam friamente e cruelmente mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 civis até inclusive, tá certo? Chegamos no capítulo de número 5, os povos vizinhos de Israel. Os hebreus, quando chegaram a Canaã, encontraram um território já ocupado por diversos povos. Por isso, para se estabelecerem naquele território, a terra prometida no caso, foi preciso que dominassem aqueles que ali habitavam. Então a gente entende que aquela terra já estava ocupada por povos antiguíssimos, mas havia uma promessa de Deus, indiferente da ocupação ou não, de povos antideus, de povos que não tinham a fé de Abraão, digamos. Esse local foi prometido como possessão para o povo hebreu. Estou aqui na página 49. Localização. No tempo da conquista da terra prometida pelos hebreus, o termo Canaã designava o território que mais tarde recebeu o nome de Palestina, como já vimos. Os cananeus habitavam tanto na parte leste quanto na oeste desse local. Você vê isso em Josué capítulo 11, versículo 3. E de acordo com Juízes, capítulo 1, verso 9 e 10, eles estavam praticamente por toda a parte, os cananeus, na região montanhosa, no Negueb e nas planícies e em Hebron, ou Hebron. Hebron hoje fica na Cisjordânia, até inclusive. Que povos já estavam lá? Os povos vizinhos de Israel. Os amonitas estavam lá. Os amonitas ocuparam em Canaã o território anteriormente denominado como uma raça de gigantes. Deuteronômio 2, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: também era considerada uma terra dos refaíns, gigantes no caso, pois outrora moravam lá gigantes que os filhos de Amon chamavam de Zanzumins. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio quer dizer Devarim, capítulo 2, versículo de número 20. Esse povo, de acordo com os registros bíblicos, os amonitas no caso, eram descendentes de Ló. Quando Ló e sua família saíram da cidade de Sodoma, que é muito próximo do Mar Salgado, ou o Mar Morto, também conhecido em língua hebraica de Yan Hamela, conhecido em árabe como Bar-Lut, ali habitava a família de Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, no caso. Eles foram habitar em uma caverna, Gênesis 19, 20. E o texto diz assim: subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e suas 2 filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele
e suas 2 filhas. Gênesis 19:30, onde Ló foi morar, o fundador de nações. Nesse período, as 2 filhas de Ló, a Bíblia vai dizer isso, o embriagam e tiveram relações com seu pai. Gênesis 19:32. E olha o que diz o texto: vem, demos ao nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Houve ali um incesto, onde as filhas embebedam o próprio pai para terem filhos com ele. Ambas as filhas de Ló ficaram grávidas como resultado dessa relação incestuosa, e a filha menor concedeu Ben-Ami, do qual se originaram os Amonitas. Então, os Amonitas é uma geração que surgiu de um incesto. A nação surgiu de um pecado terrível, digamos assim. Gênesis 19:37 diz assim: a menor também deu à luz a um filho, a quem chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas de hoje. A outra filha de Ló também teve um filho, do qual se originaram os Moabitas. E devido a este incidente, acredita-se que o significado do nome Ben-Ami seja o significado do nome Ben-Ami, filho de meu próprio pai, conforme a designação de Gênesis 19:37. E quando os hebreus chegaram a Canaã, não tiveram permissão para travar batalha com esse povo. Olha que interessante. Todavia, posteriormente, por não terem sido hospitaleiros com os hebreus, foram proibidos de participar da comunidade civil de Israel. Observe Deuteronômio 23:13. Nenhum amonita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor. Isso foi uma designação de juízo contra os amonitas. Na página 51, nós vemos também que estamos falando de povos vizinhos a Israel, os moabitas. Os moabitas também são descendentes de Ló e de sua filha mais velha. Gênesis 19:37. A primogênita deu à luz a um filho, a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas hoje. Gênesis 19:37. Os edomitas também eram vizinhos de Israel. Os edomitas eram descendentes de quem? Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Gênesis 32, versículo 3. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ou seja, o território de Edom estava localizado ao sul do Yanhamela, que é o Mar Morto, e a sudoeste do ribeiro de Zered, provavelmente um afluente do rio Jordão. Estou aqui na página 52 para quem tem o livro do Ibad. Por fim, também, os filisteus também eram povos vizinhos de Israel. Os filisteus são descendentes de Casluim, né? Filho de Mitzraim, filho de Cã. Gênesis 10:14. O seu território, no caso a Filístia, localizava-se na faixa costeira da Palestina e suas principais cidades eram Ecrom, Asdod, Ashkelon, Gaza e Gat. Inclusive a cidade de Gaza, Ashkelon e Asdod existe até hoje na famosíssima faixa de Gaza. Então observe que os filisteus, antigos inimigos de Israel, principalmente na época dos juízes, eles já estavam ali, desculpe o termo aí, causando problemas a partir da faixa de Gaza, e nos dias de hoje dispensa até comentários. Página 53, outro povo vizinho de Israel, o Líbano. O Líbano Lebanon, significa ser branco, ser branco. O nome surgiu provavelmente devido às suas montanhas de até 13.088 metros de altura. Elas passam cerca da metade do ano cobertas de neve. Assim explica o nome Líbano, ser branco, por causa das suas montanhas que são cobertas de neve.
Finalmente, nós temos a Síria, vizinho de Israel, povo belicoso, Gileade também, outra nação vizinha de Israel, e Bassã também. Só lembrando, Bassã é um território ao leste do Rio Jordão e ao norte do rio Jarmuque. Moisés descreveu as cidades ali existentes no seu tempo como fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos, povoadas por gigantes. Gênesis, Deuteronômio capítulo 3, versículo 5. No entanto, Bassã também foi conquistada pelos israelitas no tempo da conquista da terra prometida, conforme está em Deuteronômio capítulo 3, versículo 1. Na página 57, eu peço que você dê uma olhadinha, quem tem o livro, dos povos vizinhos de Israel, para você ter um vislumbre nesse mapa que está aqui, e entenda exatamente onde eles estão localizados e em quais fronteiras. Queridos, vamos continuar aprendendo mais e mais da palavra. Um abraço.